Com certeza? Então tá bom, tá jóia. Ok. Então, cada mês desse ano a gente vai estar falando sobre uma semente, tá? E esse mês agora a gente vai falar sobre a semente de amor. E hoje a gente vai primeiro entender sobre essa semente. Só que a gente vai fazer uma coisa legal com vocês. Durante todo esse ano, todo mês vocês vão receber uma semente. Hoje a gente vai entregar um vasinho azul para os homens e um vasinho dessa cor aqui para as mulheres. E aí no final, depois do pequeno grupo, você vai levar esse vasinho para casa. A gente vai te dar a semente de uma planta. Você quer falar dessa planta agora, amor, para eles? Eu escolhi girassol já. Quer pegar o microfone, amor? Para a internet. Porque 11 horas tinha várias sementes lá, mas assim, flores de... Sabe aquelas flores que são temporárias? Eu falei, nossa, eu queria uma flor assim que a gente conseguisse cultivar. Eu gosto muito de planta. Então eu vi a 11 horas. 11 horas ela é bem forte, né? Então, sol, chuva, é só você regar com carinho e deixar algumas horas, 4 horas ou 3 horas de sol, e ela dá uma linda flor. Então, eu não sei qual é a flor que vai dar dessa semente, mas a semente é tão pequena, né? Ela chega até a ser um pozinho. Então, regar, botar 5 centímetros lá dentro, né? A gente vai fazer isso hoje já, né? Já faz o furo aqui. Vocês vão pegar o vasinho, vão pegar a semente, vão colocar, vão cobrir e vão para casa cuidar dessa plantinha, tá bom? E dizem que uma semana ela já começa a querer brotar, né? Mas, assim, é muito... Querida, rega. Amor, e fica exposto 100% ao sol ou não? Fica em área coberta? Meio sol, pode ser, mas tem que pegar o sol da manhã. Pega o sol da manhã e tira. 4 horas de sol. Tá certo. 1 litro de água aqui, amor, joga não? Não, é só para a bichinha. Hã? É um pouquinho de água só? Um pouquinho de água, deixar ela sempre úmida, nunca seca e nunca encharcada. Isso. Então, uma vez por semana a água, tá bom? Não. Não? Todos os dias que tiver seco. Ela está tão quente, né? Tá. Vocês estão entendendo, gente? É assim que vai ser durante esse ano todo. Deus vai dar a nós 12 sementes. Mas existe a nossa parte para fazer. A gente precisa cuidar. Assim como a gente vai cuidar dessa aqui, as sementes que ele vai nos entregando ao longo desse ano, tem o nosso papel também. A gente não pode pesar na mão da água e nem secar a água. A gente tem que olhar atento. Ok? Se vocês forem igual a Rosana, então ela fala com as bichinhas. Elas falam, amor, isso aqui? Falam, né, amor? É uma terapia para ela. Que em nome de Jesus, essas 12 sementes, vocês possam usufruí-las da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque cada semente, gente, preste atenção nisso. Cada semente do céu revela um atributo de Deus. Cada atributo de Deus revela a cultura que ele crê, que ele defende. Então, a partir de hoje, todas as vezes que a gente ministrar a vocês aqui uma semente dessas, e a gente vai ruminar essa mesma semente durante o mês todo, vocês vão entender que vocês vão estar conhecendo quem é o nosso Deus, quem é o teu Deus. Tá? Então, vamos lá, então? Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente se apaixona por Ele. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente quer estar com Ele. Mais a gente gosta dEle. Porque Ele é absolutamente incrível. É incrível. Quando você começa a descobrir quem Ele é, o que Ele fez, por que Ele fez, não tem como não se apaixonar. Às vezes, o nosso relacionamento com Deus é esse relacionamento meio que à distância, não é? De crer nele, até de pedir, e de, não, eu peço para Deus, não, eu confio em Deus, e isso é muito legal, isso é muito bom. Só que quanto mais você se aproxima desse Pai, você vai descobrir que Ele não é só Deus, Ele é Pai. E Ele não é só Pai, Ele é um Pai apaixonante.
Em outras palavras, ele não é um pai que você se apaixona hoje e deixa de amar. Quanto mais você descobre, mais apaixonado você fica por ele. E existe aqui uma coisa que é interessante a gente observar, e esse aqui é um princípio, gravem isso. Tudo começa com uma semente. No reino dos céus, tudo começa com uma semente. Tudo, sem exceção. É a partir de uma semente que vai vir a abundância na tua vida. Se você observar, desde a criação do mundo, a palavra de Deus, quando ela é liberada sobre os mares, sobre a terra, sobre os ares, tudo começa com uma semente. E qual foi a semente que Deus liberou? A palavra dele. Quando Deus tem uma conversa com o inimigo, por ele ter enganado Adão e Eva, ele diz, vai vir um da semente da mulher. E essa semente foi quem? Foi Jesus. E de uma semente de Jesus, olha quantos não existem no mundo, que são chamados hoje de cristãos. Então, tudo começa com uma semente. Moral da história, toda a abundância que você sonha para a tua vida, para a tua casa, toda a abundância que você sonha para os teus projetos, tem um primeiro passo a dar, tem uma semente a dar. Ok? E é esse princípio de semeadura, esse princípio de semente que a gente precisa entender nessa manhã. E a gente precisa entender por que a razão da semente do amor. Entender essa semente do Senhor é entender que a gente vai descobrir a razão pela qual eu e você existimos. A razão pela qual eu e você temos de fato importância nesse planeta. E qual é a nossa importância para ele? E Paulo, ele revela muito bem isso em Efésios capítulo 2. Efésios, inclusive, é um livro para todo aquele que almeja o episcopado, almeja trabalho ministerial, tem que ser o teu livro de carteirinha, porque Paulo trabalha muito a questão ministerial nesse livro de Efésios, ele é base para muita coisa. E o capítulo 2, do verso 1 ao 9, ele é uma foto muito bem tirada desse amor de Deus por nós. E aí eu preciso que vocês prestem muito atenção a essa visão que Paulo vai passar sobre esse amor dele. Nessa época de fake, onde o fake está em alta, né? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Por exemplo, eu estou impressionado nesses últimos dias como as mulheres e os homens ficaram mais bonitos no Instagram. Não é? Olha, é para tirar o chapéu para essa maquiadora digital, gente. Não é? Ela tem assim um dom e um talento de fazer milagres mesmo, né? É impressionante. Então eu preciso da atenção de vocês para que esse entendimento sobre esse amor de Deus seja muito claro e a gente tenha a perspectiva correta sobre ele. Porque essa semente, em nome de Jesus hoje, se ainda não existe no solo do teu coração, ela vai passar a existir e ela vai brotar e vai crescer e vai ser uma linda floresta na qual outros irão se abrigar sobre ela em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dar um amém a ele e aplaudir ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Você consegue água para mim? Acho que tem água aqui. Deixa que eu pego aqui. Tá bom. Tem aqui. Vamos lá? Olha o que diz aqui o verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Espera aí, preste atenção. Quando a gente estuda a palavra de Deus de maneira expositiva, a gente acaba tendo que entender ponto a ponto. Esse verbo aqui, ele está no futuro, no presente ou no passado? Ótimo, vocês foram para a aula da professora Mariazinha de português. Ele está no passado. Então ele está dizendo aqui que existe um estado do homem em que antes ele estava morto. Todos aqueles que estão sem Cristo, a gente vai observar, ele está em estado de morto. Como é que a gente estava? Morto em
ofensas e em pecados. Para a gente entender melhor, eu gosto de dizer que a ofensa é a sepultura e o pecado é o cemitério. Então nós estávamos na sepultura da ofensa, no cemitério dos pecados. E como é que nós estávamos lá? Mortos. Sem vida. Você já viu um morto respirar? Você já viu algum morto falar? Você já viu algum morto levantar? Só se for visagem e assombração, não é verdade? Mas morto não fala, não respira, não olha, não tosse. Morto não faz nada. E assim ele está dizendo que antes, todos aqueles que andavam sem Cristo, sem Jesus, estavam nesse estágio, nesse estado de morto. Mas peraí, Léo. Morto como se eu estou vivo? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que não é a morte no físico. Porque se ele está dizendo que estava morto, mas peraí, como é que ele está falando? Está morto se ele estava vivo antes? Que vivo e que morto é esse? Esse morto aqui não é no corpo físico. Não é nesse umas. Você sabe o que significa a palavra humano? A palavra humano ela é a junção de duas palavras. Umas, que significa terra, e homem, que significa espírito. E esse homem aqui não é no quesito sexo, mas é no sentido geral da humanidade, ok? Então essa palavra espírito também significa homem. E a palavra uma significa terra. Então essa casa aqui, essa terra estava viva. Mas o homem interior, esse espírito, ele estava morto. E ele está dizendo aqui que nós fomos vivificados. Ok? Agora ele vai revelar o que foi que nos matou. Leva lá, Bela, por favor. Ele vai contar para nós aqui o que foi que nos matou. Olha aqui. Versos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ó. A gente, para ganhar tempo, eu não vou ler tudo e explicar, tá certo? A gente vai lendo e vai explicando. A primeira coisa que mata o homem interior é isso aqui. Este mundo. E quando ele está falando de mundo, ele não está falando do universo, ele está falando do sistema do governo do mundo. Que é um sistema corrupto, um sistema perverso, um sistema de ganância, um sistema de ódio, um sistema de inveja. Vocês entenderam? Um sistema de farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse sistema do ter, ao invés do ser. Do fazer, ao invés do ser. Então, esse sistema do mundo aqui é que levou muita gente para a sepultura da ofensa e para o cemitério do pecado. Aí ele continua. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tudo isso aqui, ele está falando da segunda coisa que leva muita gente para a sepultura. O que é? Os espíritos malignos. Ele está falando aqui não de os espíritos, mas preste atenção, ele está falando de um espírito só. E que espírito é esse aqui? Ele está falando da mesma serpente que enganou Adão e Eva. Ele está falando do mesmo espírito maligno, lá da origem, que destruiu a esperança e a expectativa do homem em Deus. Ele está falando do mesmo espírito que Jesus declara, mas o maligno, o diabo, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está falando desse espírito aqui. Ele também leva para a cova. E aí continua o texto. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Opa, esse aqui é o terceiro que leva muita gente para a sepultura. Desejos carnais. E quando ele está falando aqui de desejo carnal, ele está falando de natureza humana. Ele não está falando dessa carne aqui, desse corpo. Ok? Ele está falando da natureza humana. Essa natureza humana já contaminada
por uma veia de iniquidade contínua e constante. Já teve vontade de esganar alguém? Hã? Desganar não, matar sim, né? Eu tenho vontade de passou assim, nossa, que garrafa bonita. São essas vontades, sabe, dos impulsos que a gente tem de cobiçar aquilo que não é nosso, de se esconder através de meias verdades, ou até de mentira mesmo, de tentar passar o pano desses sentimentos que saem de dentro e às vezes a gente tem vontade de fazer, É isso aqui que ele está falando. Ele está dizendo que nós fomos sepultados por causa dos desejos da nossa carne. Todos esses desejos da carne estão registrados lá em Gálatas capítulo 5. Tá? E aí vocês podem meditar um pouquinho lá, a gente não vai focar nisso aqui agora. E aí ele continua, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Então, é interessante que vocês estão vendo como ele está conjugando os verbos aqui. Ele também está se colocando, ele está falando nós. Sabe, gente? E isso aqui me ensina muito, Paulo me ensina muito aqui. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros. E eu acho que a gente tem que ter essa leitura aqui. Espera aí, onde é que eu estava? Onde é que nós estávamos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, a partir dos 13 anos de idade, conhecemos a Jesus. E eu cresci numa época onde o número de evangélicos era muito pequeno ainda. O número de católicos, cristãos católicos, era muito grande. E eu não sei se eu dei muita sorte, eu entrei numa empresa, e a empresa que eu entrei foi logo na época que um determinado pastor de uma igreja, instituição religiosa, praticou uma ofensa e insultou uma imagem e a fé dos católicos. E pronto, você sabe qual passou a ser o meu nome na empresa? De Chuta Santa. Então, às vezes, a gente é marcado por aquilo que os outros fazem. E não poucas vezes eu ouvia das pessoas dizendo assim, ainda diz que é? Vocês também ouviram isso, né? Ou falaram. O problema é que essa frase, na verdade, o que ela traz por trás, gente? Sabe o que essa frase traz por trás? É uma expectativa, é um desejo de ver homens e mulheres fora da sepultura, fora do caixão, fora do cemitério. Agora, como é que a gente vai ser esse homem e essa mulher se a gente ainda está lá dentro? Então, o mundo, ele almeja, ele anseia, ele tem a expectativa por isso. E nós somos a resposta para ele. Vamos lá, vamos continuar? Léo, o que tudo isso aqui tem a ver com o amor de Deus? É simples. Porque ele está mostrando aqui para mim e para você como eu e você estávamos. Ou estamos. Ele está mostrando o nosso estado caótico, perdido. Ok? Vamos continuar. Verso 4. Olha o que diz aí o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O rico e o que toma emprestado, de quem empresta. Deus nunca vai ser escravo de ninguém no ato da misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E aí ele diz, pelo seu muito amor, olha aqui a nossa semente.
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós como? Dentro da sepultura da ofensa, lá no cemitério do pecado. Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga, Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui tem uma coisa muito legal para eu perguntar para vocês agora. Deixa eu soltar uma bomba aqui. Quem aqui saberia me dizer qual é a única regra ou qual é a única condicionante de Gênesis a Apocalipse que Deus exige, que Deus requer para que Ele me ame? Quem pode me dizer? Qual é a única regra que tem aqui que Deus exige para que Ele me ame? Eu tenho que fazer para Ele poder me amar. Qual é a única? Não tem regra. Não existe condicionante. O amor dele por mim, por você, é incondicional. O amor dele por mim, por você, é ágape. É amor incondicional. Não há nada do que eu faça que vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Não há nada que eu faça que vai fazer o Senhor ter mais carinho e apreço por mim e não ter apreço por outros. Agora, vamos de lá. Quem está aqui falando isso não sou eu. Vou sair agora e vai entrar. Não há nada que Deus faça que você o ame mais, tá ok? Deus vai me amar do mesmo jeito, tá ok? Não há nada que qualquer político faça mais ou menos que Deus vai amá-lo mais ou menos. Não há nenhum homem, nenhuma mulher que esteja na penitenciária do americano, ou na rua, ou em qualquer outra comunidade, ou em qualquer outro lugar, ou sogra, ou sogro, ou cunhado, cunhada ainda vai lá, mas não há nada, nenhuma regra. O amor dele por todos é incondicional. Ok? Então, oi, amor. Qual é o filtro, então, que Deus tem para me amar? Não tem filtro. Não tem filtro. O nome desse amor incondicional é amor ágape. O amor ágape, ele é o pai, ele é a origem de todos os outros amores. Ele é a origem do amor entre amigos, que é o amor filéu. Ele é a origem do amor entre marido e mulher, que é o amor eros. Ele é a origem do amor entre pais e filhos. Ele é a origem de todos os amores. E é essa poderosa semente de amor que hoje Ele quer colocar no nosso coração. É esse amor incondicional. Agora, entenda uma coisa. Eu preciso falar isso aqui agora, para isso aqui não ficar como uma lacuna. Preste atenção aqui. Qual que é o nome do bebê de vocês? Do Nicolas. Eliezer, Lu. Vocês têm 2 filhos, não é? O Nicolas e o Benício. Nicolas e Benício. Alguém aqui também tem 2 filhos? Eu tenho 2, Gabriel e Isabela. Qual dos 2 vocês acham que eu amo mais? Você também, né? Tem 2. Qual dos 2 vocês acham que eu amo mais? Qual dos 2 vocês amam mais? Eu, quando era pequeno, achava que a mamãe amava mais a Alessandra do que a mim. Depois ela amava mais a Daniele do que a mim. Vocês estão entendendo isso? É que a nossa mente humana tem essa regra, tem essa matemática de mais e menos. Mas não tem isso na cabeça de Deus. Agora, preste atenção. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem.
Então, quanto mais eu ando perto de Jesus, mais eu vou viver e aprender e receber dele. O Jefinho tem um filho que aparentemente parece que ele ama mais, que é o Pietro. Porque todas as vezes que o Jefinho vai em casa, o Pietro está atrás. Esses dias eu estava no parque, conversando com uma ovelha, e de repente o Jefinho chega lá, com o Pietro, de bicicleta. E se você veio andando esses 4 quilômetros, veio, ele aguentou 4 quilômetros de ida, 4 quilômetros para voltar. Parece que o Pietro, parece que ele ama mais o Pietro. Não, não é que o Pietro o ame mais. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. E às vezes, nós é que temos que entender quais as condicionantes que nós é que estamos colocando para nos aproximar dele. Porque se eu estou mais próximo dele, mais eu vou usufruir dessa graça, desse amor, dessa bondade, da alegria, da vida que flui dele para mim. Vocês entendem isso? Ok, vamos continuar o texto? Só gravem essa última parte aqui que a gente vai falar sobre ela depois. Pela graça sois salvos. Pode continuar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso aqui é legal, ó. Preste atenção. Cristo é a semente de amor do Pai dentro de mim e dentro de você. Agora, preste atenção nisso aqui. Estando nós como? Ainda mortos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Você sabe o que isso significa? A reflexão que a gente precisa fazer aqui é a seguinte. Nós já estávamos vivos ou mortos quando ele nos vivificou? Estávamos mortos. Nós ainda estávamos mortos. Você sabe o que isso significa? Significa que eu e você não fizemos nada, absolutamente nada, para ser vivificado pelo Espírito Santo. Nada que eu e você possa fazer vai poder nos tirar daquele lamaçal, do cemitério e da sepultura da ofensa. Nada, absolutamente nada. A gente não tem poder para isso. Olha só o que diz aqui o verso 6. Pode colocar, Bela. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, só ele tem o poder de nos resgatar, de nos tirar de onde nós estávamos e nos levar para um outro patamar. Agora, quem subiu para esse patamar? Aonde é que Jesus Cristo está hoje? Segundo a nossa fé, ele está à direita de Deus. Ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. A Bíblia está dizendo que eu e você hoje estamos assentados nesse mesmo lugar celestial com Cristo Jesus. Então, se o meu corpo humano está aqui, pela fé, o meu espírito, ele não está só dentro de mim, ele está em Cristo Jesus também. E se ele está do lado do Pai, em Cristo Jesus, não é só Jesus que tem acesso ao Pai. Eu e você também temos esse livre acesso ao Pai. Ou podemos ter, pode aplaudir ao Senhor. Eu e você também temos esse livre acesso ao Senhor. Livre acesso. Eu não preciso que a Rosana vá até Deus por mim, porque eu estou assentado lá com Ele. Eu e você estamos assentados lá com Ele. Todos aqueles que não estão mais na sepultura da ofensa, nem no cemitério do pecado, já estão aqui. Ei, o verbo está conjugado como? No passado. Se está no passado, não é uma coisa que vai acontecer daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou quando você morrer, ou quando essa matéria parar de existir. Já é hoje, já é realidade hoje. Está claro como a noite isso? Aonde você passou a sua virada de ano?
Passado, presente ou futuro? Passado, já aconteceu. Aonde você teve o seu bebê? Passado, presente ou futuro? Passado, já aconteceu. Você só está contando o que já aconteceu. Ele está dizendo aqui, ei, já aconteceu, você já ressuscitou, você está em Cristo, nos lugares celestiais. Usufrua disso. Você já tem direito a isso. Gente, isso aqui é poderoso. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida de cemitério, uma vida dentro da sepultura, quando lá não é mais o nosso lugar há muito tempo. Aplauda o Senhor. Amém, queridos? Ok, vamos lá para o verso 7. Isso é amor. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Gente, por que ele fez isso? Por que nós ainda estávamos mortos e de uma maneira incondicional ele nos amou? E ele não pediu nada para fazer isso a nós. Por que ele fez isso? Para louvor, honra e glória do nome dele. Para mostrar quem ele é. Ah, por favor, não pensem que Deus é um ser prepotente, que exige adoração. Não, gente. Porque como esse Deus vai falar sobre amor se ele não é amor? Entenda, o amor, ele não é uma característica de Deus. O amor, ele não faz parte apenas do caráter de Deus. Deus, ele apenas não tem amor. Deus é amor. 1 João declara que Deus é. É. O verbo é vem da onde? Hein? O é uma conjugação do verbo ser. Ser está falando de identidade. A própria identidade do divino é de amor. Ele é amor. Ok? A gente tem que cair. Essa realidade precisa entrar no nosso coração. Essa capa que um dia colocaram, sabe? Essas lentes falsas que um dia colocaram nos nossos olhos sobre Deus, elas precisam ser removidas. Ou as lentes precisam ser limpas para a gente ver quem de fato ele é. Ele é amor. E aqui, ó, abundantes riquezas do quê? Da sua graça. Ele também não é rico apenas em misericórdia. Ele também é rico em graça. Então ele nunca vai ficar devendo nada em graça. Ah, opa, peraí. Mas existe uma diferença entre misericórdia e graça. São duas coisas diferentes. Ele é rico em misericórdia e rico em graça. São dois bens valiosos que ele está dizendo que está à minha e à sua disposição também. Então eu e você precisamos ser ricos, não só no dólar, no euro ou em qualquer coisa assim, ou em bens materiais que perecem e acabam. É por isso que Jesus disse, ó, não ajuntem tesouros na terra, aonde a traça, a inflação corrói. Ajuntem tesouros no céu, que traça nenhuma corrói. Que tesouro ele está falando isso? Paulo está dizendo que aos olhos do Pai, a verdadeira riqueza, nesse texto aqui que a gente está vendo, é na misericórdia e na graça. Então buscar em primeiro lugar a riqueza e a misericórdia. Mas o que é a misericórdia e o que é a graça no sentido estrito da palavra? Misericórdia, se a gente pudesse explicar, é nós não recebermos aquilo que merecemos. Teu filho aprontou uma em casa. Você chegou tarde em casa e não avisou para a esposa que ia chegar tarde. Levou pau na faculdade e tirou nota 5. Você merecia ser reprovado, você merecia ser repreendido, você merecia ser castigado. Você não recebe aquela sentença. O nome disso é misericórdia. Misericórdia é você não receber aquilo que você sabe que merece. E o que é graça?
Graça é você receber aquilo que você sabe que não merece. Porque a gente apronta, e ele ainda continua me amando. Aleluia. A gente está distante, e ele ainda continua me amando. A graça é, em outras palavras, a expressão eu te amo, não importa o que você faça, eu vou continuar te amando. Não existe nenhuma, nem duas ou três pessoas que já chegaram com Deus e disseram, eu te odeio. Ele, tudo bem, eu continuo te amando. Aleluia. Eu não acredito em ti. Tudo bem, eu continuo te amando. Glória, Senhor. Aleluia. Entende isso? Será que Deus existe mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Você pode ter 1001 dúvidas e vai dizer, oh, eu te amo. Não importa. Não importa o tamanho da tua limitação. Ele vai continuar te amando. Não importa se você acredita ou não acredita. Ele vai continuar te amando. Léo, eu não consigo entender. Você entende a lei da gravidade? Você entende a lei da gravidade? A lei da gravidade. Tudo volta e é puxado para a terra, para o centro. Existe um imã que puxa, ó, que nem essa areia aqui, ó. Fiz caca, amor. Mas era só para provar que existe a lei da gravidade, entendeu? A lei da gravidade é para coisa pesada e para coisa bem leve. Ainda que eu e você não creiamos na lei da gravidade, ela existe. O amor de Deus por você, ele sempre vai existir. Ou pesado ou leve, ele ama você. Isso é graça. Próximo verso. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é poderoso. Presta atenção nisso aqui. É a graça que me salva. E o que é graça? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Graça é esse amor incondicional que eu não faço nada para merecer e mesmo assim Ele me dá. Isso é graça. Então eu sou salvo pela graça sois salvos. É a graça que me salva. Agora, olha só que coisa interessante aqui. Por meio da fé. E isto não vem de vós. Tem alguns que acreditam, e até com uma certa... Tem uma linhagem que pode pensar dessa forma, e tem algumas razões para isso, que a salvação é pela fé. E não pela graça. Deixa eu te dizer, a salvação é pela graça e não é pela fé. Porque morto nem fé tem. Morto está morto. Como é que o morto vai ter fé em alguma coisa? Como é que o morto vai ter fé em Deus se ele está morto? Nós estávamos mortos. Outra coisa interessante nesse texto é que no original, isso faz parte, esse pronome demonstrativo aqui, ó, isto, ele está neutro. Se ele está neutro, ele não está falando com a fé, que é um substantivo. Ele está falando com a graça. Então ele está dizendo, essa graça, não vem de vós. Não é nada que eu e você possamos fazer para que a gente se glorie. É dom de Deus, ou seja, Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. E não importa o que eu e você façamos, Ele vai nos amar e ponto final. É essa semente que está dentro de mim e você, e Ele quer colocar hoje, se ainda não está. Para fechar esse texto. Próximo verso. Não vem de obras. Paulo nem precisava falar mais isso aqui, mas ele fala mesmo assim. Não vem de obras, para que ninguém se... Nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de gostar muito do pronome na primeira pessoa, que é o eu. Mamãe, eu consegui. Papai, eu consegui. Bem, olha o que eu fiz. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Ah, não, eu quero comprar, eu quero ter, eu quero viajar. A minha vida, eu, meu, minha. Não é assim? O problema é que a gente foi criado nessa roda de eu, meu, minha.
Isso não é de um dia para o outro, isso é de um ano para o outro, de décadas após décadas, o eu, minha, meu, minha. É assim a nossa vida, eu. A gente acaba pensando só em nós, é assim. E Paulo vem dar uma tacada e diz, quanto à minha e à tua salvação, não depende de mim, não tem nada a ver com as minhas obras, não tem nada a ver com o que eu faço, tem só e tudo a ver com o que ele já fez. Faz sentido? Quando a gente olha aqui para esse quesito obras, ele está falando em todos os sentidos de obras. Ele não está falando apenas das nossas obras sociais. De ajudar, de dar para os carentes, de fazer uma visita no hospital, de ouvir alguém. Não são essas obras aqui que nos salvam. Ele não está falando apenas das obras pessoais, que a gente faz em casa, da louça que lava, do quarto que arruma, da comida que faz, do emprego. Essa mulher não reconhece o que eu faço, passa a semana toda trabalhando, dando suor naquele trabalho, ela nem me elogia. Às vezes, nós temos uma certa dificuldade de exercer graça, porque a gente está focado em obras. Mas ele está dizendo para mim e para você aqui que não é por obras, é por graça, para que ninguém se glorie. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês nesse aspecto da obra, porque aqui também entra um outro aspecto da obra. Vocês acham que nessas obras aqui também entrariam as minhas orações? Será que nessas obras aqui também entrariam as minhas idas às igrejas ou à igreja? É graça, pessoal. É graça. Então não importa se você é um religioso quanto mais, se você faz orações quanto mais, não importa se você é um jejuador quanto mais, tudo isso é obra, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, graças a Deus, agora eu não preciso orar e nem jejuar. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que isso aqui não salva você. Isso aqui não nos tira do abismo. Isso aqui não nos tira da sepultura. Só tem uma coisa que pode tirar eu e você da sepultura, do pecado e das ofensas. É o poder de Deus. E o nome desse poder é amor, porque Ele é amor. Compreendam isso. Isso é obra dele, exclusiva dele. E ele sabia, pessoal, ele sabia que nenhuma obra que eu fizesse ou você fizesse poderia nos salvar. Porque ele mesmo, como princípio eterno, declarou: é pela graça que vocês vão ser salvos. E todo aquele que vive debaixo do pecado vai morrer, porque ele declara que o salário do pecado é a morte, não tem jeito. E só tem uma forma de você redimir o pecado de alguém ou tirar alguém, é dando a vida por outro. E ele sabia disso. Então o que foi que ele fez? Só que essa vida não poderia estar morta, porque pode alguém morto dar a sua vida? Léo, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque todos aqui, antes de Jesus, já estavam mortos. Não tinha como nenhum homem, ou seja, espírito, ir para a cruz se já estava morto. Só tinha uma forma de um homem, espírito, ir para a cruz, se ele estivesse vivo. Então Jesus Cristo foi o único que ao vir ao mundo aqui estava vivo. Não só no corpo, mas interiormente também. Então naquela cruz do Calvário não foi só o corpo de Jesus crucificado, mas foi a sua alma e o seu espírito também. E no terceiro dia não foi só o corpo que ressuscitou, mas a sua alma e o seu espírito também. E é por isso que só Ele, somente Ele, pode nos dar vida e vida em abundância. Vocês compreendem isso?
Não tem outra realidade. Essa é a única realidade para mim e para você. Agora a pergunta para a gente concluir é: o que nós estamos fazendo com essa semente de amor chamada Jesus Cristo? Queria que o Jefinho me ajudasse. Jesus disse que se um grão de trigo não viesse a morrer, ficaria só. Mas Jesus não quis ficar só. Ele não quis ser o único espírito vivo. Então, por isso, ele morreu. Para que eu e você pudéssemos viver e desfrutar da mesma vida dele. Jesus, ao ressuscitar, ele não era mais só uma semente. Agora ele era uma árvore, e uma linda árvore, figurativamente falando. Gênesis 2 dá o nome dessa árvore de árvore da vida. Apocalipse 22 confirma essa árvore de árvore da vida. E dessa árvore da vida, outras sementes vieram e alcançaram a mim e a você. É interessante que ele não escolheu sobre quem lançar essas sementes. Porque como é incondicional, ele lança sobre todos. E eu queria que você, por um minuto, fechasse os seus olhos. E falasse com Deus agora. E perguntasse: Senhor, essa semente me alcançou? Senhor, eu ainda estou dentro da sepultura, da ofensa e do cemitério do pecado? Senhor, o mundo, o maligno e a carne ainda continuam me mantendo presos e escravizados dentro desse cemitério? Quem vai falar com você agora é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração.
Existem dois semeadores que sempre continuarão semeando. Deus sempre vai semear a vida, a semente da vida chamada Jesus. Por outro lado, Satanás sempre vai semear a morte. E ele vai querer te manter preso nas concupiscências da carne, vai querer te manter preso neste mundo e nos sistemas desse mundo e debaixo da sua opressão. Mas hoje você pode dizer: eu quero romper com esta sepultura. Eu quero romper e sair desse cemitério. Hoje a única coisa que você pode fazer e deve é dizer: sim, eu estendo minha mão para ti, Jesus, para ser alcançado pelo teu amor incondicional, para ser salvo pela tua graça incondicional, para receber o teu perdão que é cheio de misericórdia e rico em misericórdia. Léo, como eu sei se eu já fiz isso ou não? O Espírito Santo está falando com você. Se a tua vida é uma vida de morte espiritual, se a tua vida é uma vida de ofensas, se você ainda é uma pessoa carregada de ofensas e é ofensável, carregada de desejos e práticas que este mundo convence como valores tão pervertidos, se você sente qualquer carga espiritual de opressão maligna, se a tua carne é a única e exclusivamente a que sempre fala mais alto, isso são claros sinais de que você ainda está nessa sepultura. Por outro lado, hoje, o amor de Deus, Ele quer transformar você. Você que está nos ouvindo e nos acompanhando pelas redes sociais e pelo YouTube. Junto conosco, se você quer essa libertação hoje na tua vida, se você quer ser alcançado por essa graça, eu queria que todos ficassem em pé agora, por gentileza. Entender a semente de amor do Pai é entender Jesus Cristo, porque Ele é essa semente. E hoje essa semente pode entrar na tua vida. E Ele pode libertar você e gerar vida. Porque essa semente, ela tem o poder, não só de frutificar, mas o poder de nos transformar. Se você entrou aqui hoje, nessa manhã, ainda dentro dessas sepulturas. Léo, mas eu já vou às igrejas há tanto tempo. Léo, mas eu já frequento algumas reuniões há tanto tempo. Léo, mas eu creio em Deus há tanto tempo. Bom, tem muita gente dentro dos cemitérios que também criam em Deus. O fato é se Ele habita em você pela graça. E isso é possível a partir de agora. Porque isso é o que nos salva e nos liberta. Então, se você entrou aqui dentro desses três cenários e sente-se ainda dentro desse cenário, eu convido você agora a pegar a sua mão direita e colocar no seu coração, porque a gente vai orar junto. Levante a sua mão esquerda em sinal de rendição a Ele. E diga comigo: ó Deus, hoje eu rogo ao Senhor, porque eu reconheço que é só a tua graça, que é só o teu amor, o teu infinito amor por mim, incondicional, que é capaz de me dar vida, de me vivificar. Então eu te peço, agora, coloca dentro de mim a semente chamada Jesus Cristo e me vivifica, me tira da cova, da ofensa, me tira do cemitério dos pecados e me dá a tua vida em abundância. Eu confesso
que só Jesus Cristo é o teu Filho, que veio a este mundo em carne, andou nesta terra. Ele morreu na cruz do Calvário por minha vida, mas ressuscitou. E hoje é este Jesus que está à destra de Deus Pai, que eu peço, me faz assentar junto contigo nas regiões celestiais, porque o Senhor é o meu único Deus e o meu único Salvador. Diga comigo, a partir de hoje, eu quebro, eu rejeito todo o pacto, toda a aliança que um dia eu fiz com o sistema deste mundo, com o maligno. Eu quebro todo o pacto que eu fiz com a carne. A partir de hoje, eu não sou mais um filho da ira, um filho da desobediência, mas a partir de hoje, eu sou filho de Deus, amado de Deus, e com Ele eu quero estar por toda a vida. Espírito Santo, entra na minha vida para nunca mais sair, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, aleluia.